tendo bons atores para ajudar a criar o projeto, a gente é parceiro para buscar as conexões para ele sair do chão. Essa é a fórmula. Ou seja, tu tem uma boa ideia, vamos lá, vamos construir juntos. Eu acho que esse é o desafio que se coloca com o pacto. Não existe o pacto em você, né? Existe o pacto com uma casca que permite que você se conecte a outros e faça a diferença na sua cidade. Eu acho que essa forma que eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas, né, Dan? Porque senão acaba sendo a gente acaba caindo naquele caudilismo que teve muito na América Latina, né? Ou seja, vou esperar que o governo me resolva algo. E nessa nova lógica de cidadania não pode ser assim. Eu vou querer que o governo faça a sua parte, mas vou querer fazer a minha parte como organização privada, como sociedade organizada, né? Esta é a forma que a gente pode ter equilíbrio, né? E não ficar dependente de alguma forma, né? Ou esperando demais e travado. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho é secretário de Inovação de Porto Alegre. É o coordenador do Pacto Alegre e professor titular da Escola de Engenharia da URGS. Também é membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, e membro do Conselho de Inovação e Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo à 19ª edição de Cidadania Cabanelos. Agradeço de coração o teu convite, a dedicação do teu tempo por estar aqui conosco e que tenhamos daqui para frente uma excelente troca de ideias, conhecimentos e um bate-papo prazeroso a todos. A palavra está contigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos pela acolhida muito gentil. Olha, sem falsa, né, gentileza, eu estou ficando cada vez mais fã aqui do Cabanelos e dos seus integrantes desse movimento de cidadania, porque não só pelas interações pessoais que a gente teve, mas essa apresentação que vocês fizeram, ela ecoa na minha alma, né? Ou seja, que é muito do que a gente está tentando realmente discutir, essa questão dessa cidadania engajada, uma cidadania que é capaz de construir uma realidade, né? Com todos os desafios dessa realidade complexa, os desafios complexos que a gente vai ter no século XX e XXI, né? Seja da inequalidade, seja das cidades que têm que se transformar, né? Seja de todas as questões da gente conviver com a nossa natureza, continuando o nosso desenvolvimento. Eu acho que a única maneira de fazer isso é se a gente realmente tiver os cidadãos, né, não mais sentando e demandando simplesmente do poder público, mas estando junto nessa construção com todas as suas habilidades. Então, assim, né, tudo isso é a raiz de algo que eu vou falar aqui, né, e eu estava justamente tentando tirar alguns slides, não resisti a deixar eles, mas eu prometo tentar passá-los o mais rápido possível. Mas como tem muita gente que não viu essa trajetória do pacto, eu não quis contar a história pela metade, né, então eu vou fazer uma apresentação que ela acumula desde o inicinho, né, por que a gente chegou onde a gente está hoje. E acho que nos desafia a pensar o que a gente vai fazer juntos a partir de amanhã, né? E eu vou tentar, dessa forma, fazer uma espécie meio de montanha-russa, assim, né? Saltando algumas coisas, mas garantindo que vocês entendam essa trajetória de como é que a gente foi evoluindo, né? E muito obrigado pelo convite. Então, vou fazer aqui um compartilhamento de tela só. Deixa eu voltar lá para o slide 1 aqui. A gente vem discutindo muito essas experiências e reflexões dessa maluquice que foi essa trajetória do Pacto Alegre, né? Ou seja, e a gente volta aí lá para aquele momento, na verdade, né? Lá por 2016, 2017, não sei se vocês se lembram um pouco, mas a gente estava muito naquela questão, cara, a nossa cidade está travada, a única saída é o aeroporto, a gente estava naquele momento vivenciando ali, né, uma explosão em Santa Catarina, com a Santa Catarina conseguindo se reinventar com aquela questão do Pacto pela Inovação, os empregos em Florianópolis, né? A gente exportava nossos talentos, a gente viu o nosso pessoal ir liderar projetos super importantes em São Paulo, na Europa, nos Estados Unidos, e pensava, cara, a gente tinha uma cidade que a gente se orgulhava, né, nos anos 80, maior qualidade de vida, etc. Mas o que deu errado? Por que a gente, de alguma maneira, tendo potencial empreendedor, tendo trajetória de inovação, a gente foi uma das primeiras cidades a olhar o que estava acontecendo nas tecnópolis francesas, que eram o início da inovação no mundo, né? Dessa nova onda, né? A inovação sempre acompanhou o ser humano. Mas se a gente for pensar, né, na inovação que começa a estruturar o século XXI, ela começa a nascer lá nos anos 90, quando a gente começa a entender que, cara, o modelo do século XX era completamente sustentável, né? Que a gente ia ter modificações, seja por mudanças sociais ou tecnológicas, que iam ter que a gente refizesse a nossa sociedade. E, no entanto, a gente não conseguia acompanhar isso, né? A gente tinha essa preocupação com os talentos, a gente está entrando na economia do conhecimento, não vai mais ser a posição perto do rio ou de uma jazida mineral que vai ser diferencial
para uma cidade ser relevante é a sua capacidade de ser um lugar bom de se viver, de atrair talentos que sejam criativos, que possam gerar novo valor, que possam trocar com uma sociedade que é cada vez mais global e integrada, né? E esse ecossistema de inovação rico e diverso, a gente já tinha o Tecnopuc, a gente já tinha a URGS, uma das melhores universidades do país, mas parecia que faltava alguma coisa, a gente não clicava como alguns outros ecossistemas, né? Se a gente fosse pensar, a gente estava muito mais preocupado com essa perda de atratividade, com essa deterioração da qualidade de vida, e a gente sentia aquela angústia, né? As coisas estão acontecendo e a gente está ficando um pouco fora dessa onda, né? Como é que eu posso mudar essa lógica de perder talentos para trocar e atrair talentos? Ninguém quer botar uma bola, né, no pé de ninguém e impedir que o cara saia, mas a gente quer que a gente também seja atrativo para outras pessoas virem, para as pessoas irem e retornar, né? A questão é como é que a gente criava uma cidade que fosse interessante, que fosse estimulante, que fosse menos travada, né? Que não tivesse aquelas coisas de 1000 dias para abrir um negócio, ou, né, aquela sensação de que a gente estava num certo marasmo, assim, né? E eu acho que aí tiveram várias ações que começaram a acontecer e a gente começou, muitos de nós, a ir visitar outros ecossistemas, né? E a gente começou a se perguntar, pera um pouquinho, por que essas outras coisas estão funcionando e a gente não aqui, né? Então, das mais diferentes camadas, certamente muitos já foram para Vale do Silício, Israel, Suécia, aqueles, né, ícones de alguma maneira que se afirmaram ali como sendo capazes de começar a se posicionar de uma forma diferente nesse início do século XXI. Claro que cada um desses aqui tem características muito diferentes da gente, né? A gente dizia, não, a gente nunca vai ser um Vale do Silício, Israel é completamente diferente. A cultura chinesa, né, com todas as suas características específicas, não serve para a gente poder pensar uma história de Porto Alegre. Mas conforme a gente vai andando mais à direita, assim, nessa figura, né, a gente começa a pensar em Recife, que se reinventou a partir do César, do Porto Digital, a gente começa a pensar em Santa Catarina, a gente começa a ver Medellín, que saiu de ser uma referência, né, do crime, né, do narcotráfico, para ser uma das cidades mais criativas, né, com um exemplo de relação social, com um cuidado, com uma vibração que se tornou referência mundial. As pessoas têm ido para lá, é uma das cidades que mais desejada para se morar hoje na América Latina. A gente vê Lisboa, a gente vê Barcelona, cara, o modelo não é tão diferente assim, né? Ou seja, a gente está falando de coisas que são muito mais similares culturalmente do que a gente tem. E aí a gente começou a entender, cara, eu me lembro de vários grupos que eu participei em movimento, seja o CIT, o G10, certamente vocês tiveram alguns think tanks, e a gente caía um pouco numa certa armadilha. A gente ficava angustiado com isso, a gente sentava, a gente começava a pensar e a gente fazia grandes diagnósticos. O nosso granalismo, é a falta de liderança, é o comportamento de caranguejo, é o fato de que a gente funciona na lógica de escassez, cada um guarda para si, em vez da gente compartilhar uma lógica da abundância, né? Ou seja, se todos derem um pouquinho, a gente fica todos mais ricos, né? Mas quando eu trabalho na lógica da abundância, eu tenho que competir porque eu quero trazer as coisas só para mim, né? Então a gente trabalha numa lógica muito mais excludente, de alguma maneira, né? É o dilema da abundância, o excessivo ego que a gente tem, alguns dos nossos caras, é a falta de confiança de que dá para fazer uma Porto Alegre melhor. E a gente saía da reunião cheio de diagnósticos, às vezes divergindo ou brigando, porque o diagnóstico tinha uma causa ou a outra, mas a gente esquecia que não adianta fazer diagnóstico se a gente não fizer fazimento, né? Ou seja, não adianta fazer planejamento se não tiver uma fase de, cara, e aí, o que a gente vai fazer para mudar isso, né? Se existe essa fórmula, como é que a gente transforma, né? E aí a gente começa a se perguntar um pouco na própria lógica de startups. A gente ensinava isso para as startups. Não fica demais, né? Ou seja, a lógica ágil que começa a surgir, não fica tentando achar o plano perfeito. Vai lá, né? Testa ele na realidade, vê o que acontece e vai transformando, vai pivotando, vai fazendo um processo muito mais flexível. Só que a gente falava isso para as startups e não agia, né, como um ecossistema dessa maneira. E aí a gente, analisando um pouco essas experiências, a gente começa a perceber que, no fundo, o que fez a diferença em muitos desses ecossistemas é justamente que, em algum momento, eles precisavam entender que, como no futebol, não basta ter um time de craques, né? Ou seja, se cada um estiver jogando super bem, mas precisar de uma bola para si, para poder jogar, não funciona. O que faltava muitas vezes era sistema de jogo. Como é que a gente articula essas forças de tal maneira que a gente consiga ter movimento sincronizado? Porque se cada um estiver tentando fazer uma ação muito legal, mas cada um está empurrando, né, a bola para um local diferente, no final, às vezes, a resultante total é a bola quase não se mexer. Se a gente conseguir alinhar as forças de tal maneira que todo mundo faça a sua parte, mas empurrando na mesma direção, a gente consegue fazer muito mais mudança. E é isso que a gente, de alguma maneira, começa a se perguntar lá em 2017, quando, de alguma forma, na época, o Marquesan, prefeito, né, vira para os ecossistemas de inovação e diz assim, cara, vocês falam muito, mas o que a inovação de fato pode fazer para fazer uma Porto Alegre melhor? Né? E a gente é obrigado a sentar e dizer, cara,
que a gente vai propor, então, né, como política pública, né, baseada em inovação, baseada em empreendedorismo, baseada nessa nova relação de cidadania que a gente quer, que seja desafiante para a cidade. E a gente começa, então, a lógica de que a gente precisa gerar sistema de jogo, a gente precisa gerar um certo nível de articulação, a gente precisa ser capaz de vender uma agenda comum para a cidade, a gente precisa fazer com que as forças se estimulem a atuar de uma forma alinhada. A gente precisa despertar de volta a cidadania, a autoestima, a capacidade de a gente acreditar que a gente pode fazer uma cidade melhor. Né? E a gente começa a entender e olhar alguns modelos e diz como é que a gente destrava isso, né? Afinal de contas, a gente sabe mais ou menos para onde a gente quer ir agora, mas a gente precisa de uma estrutura, uma meta-identidade, a gente precisa de um galvanizador para mostrar que a gente pode fazer diferente, né? E a gente começa com essa figura do Pacto para a Inovação de Porto Alegre, que é uma lógica que aparece em alguns lugares, né? Na hora que a gente faz um pacto social que é capaz de articular quadro para hélice, aquelas coisas todas que a gente, de alguma maneira, fala muito, né? Mas a gente percebe que em alguns lugares começa a funcionar de uma forma um pouco diferenciada, né? A lógica do pacto estava atrás de Medellín, lá nas suas raízes, a lógica do pacto estava, de alguma maneira, dentro da trajetória de Santa Catarina, essa lógica de que, em algum momento, a gente precisa escolher o que nos aproxima. A gente pode ter muitas divergências, mas a gente, vivendo na mesma cidade, tem que ser capaz de consensuar algumas coisas. Não é possível que a gente não consiga concordar em nada. E a lógica do pacto é isso, achar aquelas coisas que fazem de uma cidade melhor para todos, entendeu? Respeitando a sua diversidade, respeitando as diferenças de opinião, e sendo, inclusive, tolerante, né? Que é uma outra coisa que a gente diz que um bom ecossistema de inovação tem que ser. Né? Ou seja, e se a gente quer que a cidade seja inovadora, seja transformadora, ela precisa absorver um pouco dessas coisas que a gente vinha dizendo de alguma forma. E aí a gente, então, vai para a lógica de um pacto, né? Ou seja, a gente precisa agregar forças, a gente precisa ter essa quádrupla hélice, né? Despertar essa cidadania, a gente precisa ter um senso de urgência, mas um senso de urgência pragmático, né? Ou seja, vamos começar a mudar essa realidade que existe, vamos incrementar as ações já existentes, não vamos sair do nada, vamos achar as coisas legais, mas empurrar elas com muitas mãos, em vez de deixar cada um tentar ser, né, o craque sozinho lá, ou seja, precisar jogar independente dos outros elementos do time, né? O problema era, tá, legal, mas a gente é gaúcho, né? Gaúcho é um pouco desconfiado, gaúcho é um pouco cabreiro em relação a essas novas ideias, né? Ou seja, se fosse assim, já tinha sido feito antes. Por que a gente vai acreditar que essa vez vai dar certo, né? E a gente precisava de uma espécie de um mágico, né? Alguém que fosse aquele efeito pirlim-pim-pim para todo esse processo, né? E essa pessoa a gente acabou achando no Piquet, porque o Piquet é um cara que já tinha passado por isso. O Piquet passou por Barcelona, que para nós era um grande símbolo. O Piquet foi secretário de Barcelona, o Piquet teve em Santa Catarina, o Piquet ajudou Medellín. O Piquet já tinha visto processos como esses acontecerem, né? E já tinha, inclusive, ajudado a estruturar, né, uma certa estratégia para que esses processos tivessem dinamismo e consequência em relação a isso, né? Então, para nós, ele foi um pouco esse feiticeiro que nos dizia para nós mesmos, né? O espelho que dizia, vocês são capazes de fazer isso, entendeu? E mais, eu já vi isso acontecer. E eu já vi isso acontecer em ecossistemas com muito menos potencial do que o ecossistema de vocês. O Piquet é o nosso, de alguma forma, conselheiro e, ao mesmo tempo, psicólogo, né? Para a gente poder fazer essa transformação de postura, de alguma forma. E ele teve esse papel fundamental. Ao mesmo tempo que ele trouxe essa respeitabilidade, ele trouxe alguma metodologia, como eu disse, ele já tinha passado por processos, ele sabia um pouco as fases que isso podia ter em relação a isso, era o presidente da Associação Mundial de Parques, Incubadoras, Espaços de Inovação, estava discutindo com as melhores cabeças do mundo essas mudanças que estão acontecendo, né, pela inovação no mundo. E aí a gente discute, tá, vamos lá, então a gente tem agora o nosso feiticeiro, mas a gente precisa começar essa lógica de que é possível fazer diferente. E aí a gente pensa, como é que a gente começa a engrenar essa quádrupla hélice? Porque a questão da quádrupla hélice, ela precisa, inclusive, ter uma sincronia de movimentos, né? Não adianta a quádrupla hélice trabalhar em velocidades diferentes. Se uma hélice está muito mais rápida do que as outras, o que eu faço, no fundo, é fundir o motor. Eu preciso ter certeza de que todas elas são ativadas de alguma forma e de uma forma síncrona, né? Ou seja, entendendo um pouquinho, cada uma com as suas características, mas entendendo um pouco o que acontece. E aí a gente acaba dizendo assim, ó, a gente pode fazer um simbólico, vamos começar dentro de casa, né? Como tinham muitos acadêmicos envolvidos nesse momento, no pensar o pacto, a gente chega para os leitores e diz, ó, vocês têm que ser os primeiros, as universidades têm que ser as primeiras a mostrar que é possível fazer diferente, que nós estamos apostando no coletivo, que nós estamos apostando que juntos nós somos melhores do que cada um em separado. E a gente propõe a lógica, né, que a gente, de alguma maneira,
num certo momento, ficou até com medo de ser corrido dos gabinetes dos reitores, né? Porque lembre-se que a gente está aqui mais ou menos em 2018, quando a gente não tinha a crise atual, quando as universidades todas estavam super bem, né? Quando todas elas tinham reputação, né? A gente tem aqui duas das melhores privadas, entre as 5 melhores privadas do país. A gente tinha a URGS, que estava classificada como a melhor federal do país, e a gente disse para eles, olha, vocês trabalharam durante muitos anos para fazer o branding de cada uma dessas, de alguma maneira vocês são até competidores por certo público, especialmente PUC e Unicinos, e a gente está pedindo para que vocês façam o seguinte, esqueçam isso tudo, vamos criar um novo branding, equalizar as 3 universidades, elas passam a ficar pequenininho ali, e a gente tem esse brand chamado Aliança para a Inovação, que diz, juntos nós queremos transformar a cidade, nós vamos transformar conhecimento em desenvolvimento, e vamos fazer isso unindo forças. Nós vamos fazer isso orquestrando. Nós vamos fazer isso botando um sistema de jogo para que a gente possa usar os nossos melhores talentos na medida que eles possam estar disponíveis. E, incrivelmente, né, e felizmente, a gente tinha 3 grandes reitores que compreenderam o que a gente estava propondo, né, porque isso não podia ser da boca para fora, isso não podia ser uma operação de marketing, isso tinha que ser realmente, né, vital, né, isso tinha que vir da alta direção. E eles acabaram criando uma conexão entre os 3 reitores e nos deram uma carta branca, criaram um comitê que estávamos eu, o Aldir, o Balestrin, hoje o Balestrin lá no governo do estado, eu aqui na prefeitura, justamente por todo esse movimento inicial que se inicia, né, e que dá um pouco essa mola, essa primeira volta dessa energia. E a gente quase que desenha esse momento aí em que os 3 reitores assinam juntos, né, aqui na presença do que era o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, então representando o governo do estado, o prefeito da cidade, o nosso feiticeiro externo, a Assembleia Legislativa aqui, e é incrível, né? A gente convida algumas pessoas, porque ainda era um primeiro movimento, e estoura esse salão de atos aí da URGS, ou seja, muitas das lideranças, as matérias, né, nos dias seguintes, os jornalistas dizendo, finalmente alguma coisa diferente, alguma coisa que sai da mesmice do que a gente estava dizendo. E essa primeira atração é tão forte que a gente tem aí um monte de atores, né, do interior do estado querendo entrar, a Fieres querendo entrar, a Associação Comercial de Porto Alegre querendo entrar na aliança, e a gente diz, não, espera um pouquinho, aqui é uma figura entre as 3 universidades, né? Eu não posso ter uma aliança para inovação acadêmica que tem, sei lá, o Cabanelos, né, dentro dele, ou seja, mas nós queremos conversar com o resto dos atores, porque a gente tem uma outra figurinha que não é a aliança, mas que a gente gostaria de, daqui a pouco, conversar, se não está no momento da gente pensar numa articulação um pouco maior na cidade. E aí a gente articula um evento no qual a gente traz o Piquet, a gente traz Medellín, a gente traz Santa Catarina, a gente chama várias vozes do que era o ecossistema de inovação da cidade, aqui está, né, Fábrica do Futuro, aqui está a AGS, aqui está o César Paz, né, do Pô Inquieta, fundador, aqui estão vários, né? Aqui está o cara da Zenvia, né? Hoje uma das startups que já decolou, e a gente começa a trazer a lógica de que talvez o que poderia diferenciar, e se todo mundo gostou tanto da aliança, quem sabe a gente não faz agora alguma coisa um pouco maior em termos de cidade, que seria a formação de um pacto. Esse evento estoura, assim, né? A gente tem a gente imaginou que ia ter umas 100 pessoas, aí a gente acabou colocando, né, quando começou a confirmar mais gente lá no Teatro da Unicinos, que cabe 800, vocês veem que tem um monte de gente em pé lá atrás, e na verdade isso aqui estoura 1.200, e os bombeiros dizendo, cara, se vocês botarem mais uma pessoa dentro desse anfiteatro, a gente fecha esse negócio, acaba com esse evento, né? A gente bota uma transmissão online, né? Quando isso nem era tão comum, né? Pré-pandemia, vamos lembrar aqui, né? E é incrível a maneira, a gente tem todos os ex-prefeitos, a gente tem grande parte dos parlamentares, a gente tem grande parte dos inovadores da cidade, a gente tem grupos que estavam pensando, por exemplo, em fazer uma marca da cidade, que estavam lá dizendo, cara, e no final nos passa um cartãozinho dizendo, a gente está fazendo um projeto que chama O Que Marca Poa, será que a gente não poderia botar dentro né, Luiz? Eu me lembro aí da Dani ainda, né, me passando, eu digo, não, nós vamos conversar sobre isso em breve, porque a gente vai ter que montar os projetos do pacto, e eu acho que um projeto que fale sobre a marca da cidade é super interessante, né? Mas naquele momento a gente estava ainda baby, né? A gente não tinha nem o pacto em si, de alguma forma. Mas eu guardei aquele cartão e disse, um dia a gente vai conversar. E aconteceu mesmo, né? Tava no meu bolso ali, né? Aliás, eu saí com o bolso recheado nesse dia aqui, né? E isso mostrava que a gente estava no momento certo para propor o pacto, entendeu? Eu acho que 2, 3 anos atrás, mais cedo do que a gente propôs, a gente não estava nesse nível ainda, a gente precisou passar por quase uma depressão, né? Chegar quase que no fundo do poço para a gente dizer, cara, chega, né? Vamos parar de reclamar aqui e vamos começar a agir.
Eu acho que a gente só deu certo o pacto porque estava no momento certo de ter um movimento como esse, né? Eu acho que as coisas maturaram, era um momento, né, em que a gente estava mudando essa percepção de cidadania, que de alguma maneira o pacto acaba surgindo por causa disso, né? Ou seja, a gente não teria ideia do pacto se a gente não estivesse circulando em um monte de grupos e percebendo que as pessoas estavam dispostas a fazer alguma coisa diferente, que a gente tinha finalmente, talvez, né, se libertado de alguns dos grilhões que fizeram as coisas não darem certo durante algum tempo. E a resposta foi incrível, né? Então, essa aqui é uma das folhas, né, da Zero Hora, que desde o início começa, a gente... É bem bacana, porque tem coisas hoje que acontecem, né? Eu me lembro das primeiras reuniões lá em 2018 com a Zero Hora, e a gente levou isso, né, na época dos que eram os grandes, né, gestores da Zero Hora, e levou o Piquet, sentou com o Túlio Milman, e sentou lá com com a Marta Gleich, sentou com o Nelson Sirotsky. O Nelson Sirotsky vem para constituir, né, o próprio conselho consultivo do pacto nesse momento, e a gente, naquela época, começa a conversar, né, que a gente precisava ter uma agenda positiva para a cidade, né, que a própria imprensa, ela acabava sendo um vetor de negatividade, né, porque ele só anunciava coisas ruins. E a gente começa a ver surgir, a partir de, né, coisas como essa, dessas provocações, o próprio posicionamento hoje, por exemplo, da Zero Hora, do jornalismo de soluções, né? Então, assim, isso é muito interessante nessa trajetória, né? A gente acabou pegando um monte de nervos, né, que estavam começando a ficar expostos em diferentes organizações e que fizeram com que elas se reorganizassem. A gente vai ver a transformação, né, do que era a Agenda 2020, mais o PGQP, que era uma coisa ainda do século passado, no Transforma RS, que é uma posição muito mais moderna, né, hoje dos empresários, muito mais voltada à inovação. O Randon é uma das primeiras lideranças empresariais, e hoje o Randon é um dos grandes caras, né, que estão acenando aí a questão da transformação da indústria, a questão do fazer conjunto, né? A questão até da Serra se pensar para poder fazer, né, uma integração da sua imagem turística. São coisas que a gente, falando 5 anos atrás, pareceriam coisas super legais, mas impossíveis de fazer no nosso ecossistema. Então, a gente, como eu disse, era o momento certo de propor isso, e a gente soube impactar alguns nervos que estavam ali expostos e que eu acho que foram vitais para a gente poder gerar tração em todo esse movimento, né? Então, esse chamamento à ação, né, foi comprado com muita força, né, por todos os veículos, né, e desde o início a gente começa, então, a trabalhar um pouco para estruturar isso, né, e a gente tem aí uns 6 meses em que a gente fica trabalhando com o Piquet, entendendo o que é nas trajetórias de outros lugares, refinando a metodologia, né, do identificar desafios, achar soluções possíveis e consensuar nelas no mecanismo que o Piquet propõe, que é a mesa, é um mecanismo que as instituições têm que estar presentes, né, que elas têm que estar chancelando o que vai ser essa agenda comum da cidade, para, de alguma forma, a gente ter legitimidade depois de voltar nessas instituições e dizer, cara, vamos ajudar a cidade, né? Vamos utilizar os recursos que a gente já tem em cada uma dessas... Se a gente acha que a gente é um ecossistema rico, vamos ver como é que a gente consegue utilizar os recursos, os talentos, a capacidade de cada uma das instituições para poder começar a transformar a cidade. E, nesse sentido, né, gerar projetos para poder impactar cada desafio e promover transformações, né, que sejam rápidas, mas que sejam, né, orientadas por esses mesmos desafios que a gente coloca. E aí vem as premissas e compromissos que a gente assume no pacto, né? Ou seja, trabalhar na lógica da abundância, usar o potencial já existente, não começar a querer criar tudo do zero, entender que tinha muita coisa legal já existindo na cidade, usar o princípio da colaboração, então fazer juntos aparece em maiúscula lá na motivação do pacto, é uma coisa que é um valor que a gente desde o momento traz junto, né? A lógica das entregas rápidas, não queremos fazer o perfeito, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer fazer transformação, até porque as coisas mudam, né? As circunstâncias mudam, então a gente tem que começar a alterar a realidade e tá disposto a ir se ajustando a esse mundo cada vez mais VUCA aí que a gente vive hoje em dia, né? A lógica de ser multicêntrico, a gente não queria um projeto demasiadamente, né, amarrado, com uma governança muito... Né? A gente queria entender que isso precisa ser uma envoltória. O pacto é de todos nós para todos nós. A gente sempre diz isso, não existe o pacto em vocês, né? A Cabanelos é parte do pacto, ela pode estar assumindo uma outra dimensão, mas no momento que ela faz parte desse ecossistema, ela é ator do pacto, e no momento que ela quiser, ela vai participar, liderar, vir para a mesa, chamar outros atores. Essa é a lógica legal do pacto, né? Ele não tem, a gente nunca assinou nada. Todas as instituições que estão lá e que se comprometem e botam recursos, né, as universidades, a prefeitura, nunca teve um documento assinado. Era tudo por propósito, né? Ou seja, ou a gente queria fazer isso e a gente estava pronto para fazer isso, ou não adiantava assinar nada. Isso sempre foi um princípio que a gente teve. Claro que a gente precisa, em muitas relações, e vocês são advogados, sabem disso, né, ter
regulamentações legais. Mas aqui era um teste de conceito. A gente precisava ser capaz de dizer o mais importante aqui é o propósito, né? E a gente precisava reduzir essa dispersão de energia. Não adianta ter 3 ações super legais, né, de criação de marca de cidade. A gente vai acabar gerando uma competição, nenhuma delas vai chegar lá, né? A gente precisava mostrar que é possível, se alguém está liderando, deixar valências abertas para mais gente ajudar, e aquele projeto não ser um projeto do Ricardo, ou do Luiz, ou do Marcelo, mas ser um projeto nosso, entendeu? Ou seja, a gente começar a se alegrar com as vitórias que o ecossistema tem, entendeu? E acho que a gente conseguiu começar a mudar isso, né? Ou seja, tem sempre lições de casas a fazer, mas hoje, cara, tem coisa acontecendo na cidade que eu me sinto alegre simplesmente porque elas estão acontecendo, não porque eu estou fazendo elas, entendeu? Não porque elas estão associadas ao meu branding. Isso é vital se a gente quer fazer uma cidade diferente, né? E a gente começa, então, né, com alguns exercícios, né, de diagnóstico, né, reúne todo mundo, roda aberta, roda de conversa. Cara, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer? Quais são nossas forças? Né? A gente faz uma SWOT análise desse negócio, publica, inclusive, todo um documento super legal aí, que foi de inspiração para outros locais. O que a gente teria de forças e fraquezas em termos de governança, urbanísticos, econômicos, né? Esse documento, se vocês quiserem, eu mando depois para vocês analisarem. Ele é uma visão já de 3, 4 anos atrás, mas ele é muito legal, assim, né? Porque ele é criado dessa forma muito coletiva, assim, em termos de vozes, assim. A gente faz uma avaliação de expectativas, roda várias nuvens mentais, o que o pessoal está querendo, entendeu? Quais são as coisas que mais apertam o sapato de alguma forma naquele momento, né? A gente vê uma série de coisas aqui, mas principalmente talentos e educação, né? Aquela questão da gente gerar, aproveitar, né? Dar caminho para os nossos talentos, né? Usar a educação para ser realmente transformadora, né? O empreendedorismo aparece, a inovação, vocês viram que não aparece direto aqui, né? Ela aparece bem menor, porque naquele momento não era ainda um valor muito conjunto, o empreendedorismo ainda era mais forte como valor naquele momento, né? A gente faz algumas coisas incríveis, assim, né? De novo, né? Eu olho para trás e digo, cara, a prefeitura pegou todos os seus secretários, né? E trouxe todos os problemas e abriu para todo mundo. E isso não foi um motivo para a gente ficar dando pau na prefeitura, foi um motivo para todo mundo ir para casa e dizer, cara, a gente não está, de fato, tendo 100% de provisão de água. O que está mostrado agora, hoje em dia, né? A gente já, naquele momento, sabia que em certos momentos do ano, para certas condições, a gente não ia atender, né, 100% das pessoas. A gente falou de lixo, a gente falou de todos os problemas da educação, a gente realmente revirou as gavetas para quê? Para começar a pensar num pacto, não daquela velha história, não, vocês não sabem nada da prefeitura, entendeu? Ou seja, vocês estão querendo propor coisa que não é nem impossível. Então, a gente teve, assim, realmente uma relação de confiança que se estabeleceu, e aqui a gente tem atores de todos os segmentos e setores possíveis, né? Aqui estou vendo a Luciana Nedel aqui, né? Por exemplo, da incubadora da informática da URGS, assim como eu estou vendo uma série de outras pessoas aqui de diferentes setores, segmentos públicos, privados, né? E os secretários simplesmente se levantando lá, né? E dizendo o que estava acontecendo na cidade, né? Com uma lógica de confiança que foi vital para que o pacto pudesse avançar naquele momento, né? A gente pega os melhores caras da cidade, Fábio Bernardi, Fedrizi, o César Paz, e pede para eles nos ajudarem a criar um logo todo doado para a cidade, com uma marca doada, né, de alguma forma, e com uma série de características, né? Um logo alegre, provocação do Piquet. Ele numa reunião conosco, disse o seguinte, cara, vocês saem de umas certas reuniões tão deprimidos que eu não sei porque vocês ainda se chamam de Porto Alegre. Vamos trocar logo para Porto Triste e tal e coisa, porque era muito melhor, cara. Vocês são os baitas dos depressivos, né? Ele provocou a gente. Aí a gente disse, não, na hora que a gente for fazer o pacto, vamos botar alegre, vamos botar cor viva nesse negócio. Isso é um statement que a gente está fazendo, né? Nós queremos né, ser uma cidade que possa se chamar realmente de Porto Alegre, né? A gente quer que tenha transparência, está aqui a quadro para hélice, está aqui a interpenetração, está aqui a complexidade, não é quadradinha, né? Tem um monte de coisas e a gente trabalha muito esses simbólicos ao longo de toda a questão do pacto, né? Então, ele é provocador, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi ele, disse, cara, será que ele não é alegre demais? Será que as pessoas vão levar a sério, né, um logo desse daqui? E, no entanto, hoje eu tenho certeza de que foi a escolha completamente correta da gente fazer isso, né, dessa forma engajada, né, pouco convencional, entendeu? Muito provocadora, de alguma forma, né, como o Pacto Alegre. O manifesto, né, a gente teve um cuidado tremendo, né? A gente fala aqui que a gente quer gerar, que a gente está usando criatividade, né? O Wiki está aqui, a cultura talvez tenha sido um dos setores que a gente não conseguiu ainda capturar para poder ser um ator protagonista dentro dessa transformação, mas a gente já falou algumas vezes, algumas conversas,
e acho que está mais do que na hora, né? Ou seja, Porto Alegre tem uma tendência criativa natural, né? Ou seja, o design, a criatividade, a cultura são valores que estão aqui. Como é que a gente pode, como a gente vinha dizendo aqui, alavancar, levar esses projetos para eles serem realmente mais transformadores da cidade? Talvez dentro da Cidade Educadora, que é um projeto, né, casca amplo, assim, super interessante. Acho que a gente pode fazer coisas muito interessantes. A lógica do atuar juntos na construção de um ambiente inspirador que contribui para a criação de um futuro melhor para a cidade e para as pessoas que fazem parte dela. Não é aquela questão de uma cidade que exclui, né? É uma cidade que é cidade de berço, que é cidade que aconchega, que leva as pessoas juntos, né? A gente aí estrutura o pacto, né, seus financiadores, e faz o lançamento da mesa lá em março de 2019. Então, é uma estrutura, né, aqui estão todos os segmentos, a lógica da mesa era para ter essas instituições, né, dando essa... o pacto é formado pelos voluntários, que estão em todos os grupos de trabalho, né, e a gente tem centenas de voluntários, e pelos membros da mesa que são aí institucionais, né? Então a gente começou lá com uma lista, o Piquet disse, não, escolham lá 3 instituições que são super importantes da mesa. A gente chegou em 77 e deixou um monte de gente de fora. Hoje já são 110 e a gente continuou colocando gente a mais na mesa porque a gente acha que a mesa tem que ser isso, né? Tem que ser esse momento em que a gente vê toda essa riqueza e diversidade aí, né? Cada vez mais presente. A gente precisa trazer, a gente vem trabalhando muito questões assim, estamos formatando o primeiro hub de empreendedorismo afro da cidade, estamos trabalhando com um programa de empreendedorismo feminino, ou seja, a gente está cada vez mais entendendo a lógica do furar as bolhas, né, e trazer cada vez mais pessoas para dentro dessa lógica. Mas era fundamental naquele momento a gente dizer que as forças que eram capazes de mover a cidade estavam, né, trabalhando em favor do pacto, né? Eu sei que eu já estou um pouquinho atrasado, vou dar uma acelerada aqui. Aqui estão alguns clusters que a gente trouxe para a mesa, né, de todos os tipos aqui, da saúde, que sempre foi um valor, né, que era reconhecido em Porto Alegre aqui, ao acadêmico, judiciário, financeiro, tá? Né? Hoje a gente tem mais de 100 entidades. Aqui da primeira reunião, todo mundo sentado, né, ou seja, não tinha nenhuma formalidade e todo mundo tinha um voto, né, ou seja, não tem essa lógica, era muito de... só que os votos eram muito mais de vamos decidir o que a gente quer fazer. A gente decidiu os primeiros desafios, né? E aí a gente vê mais ou menos o que eram as nossas dores, ambiente de negócio, modernização da administração pública, qualidade de vida, transformação urbana, imagem da cidade e talentos, que a mesa nos pediu para chamar depois de educação e talentos, né? E aí a gente tem 60 dias muito intensos em que a gente faz oficinas de cocriação para propor projetos que viessem, né, das pessoas, dos nossos voluntários, respondendo cada um daqueles 6 desafios. Então, a gente mais ou menos, né, fez oficina de cocriação, e de cada oficina se tiravam 3 projetos ali que eram votados por todos que estavam presentes ali, né, para serem levados de volta para a mesa. E aí o Marca, por exemplo, foi um dos projetos aprovados ali, né, nessas oficinas de cocriação, votados como mais votados, para o desafio Imagem da Cidade, né, que era uma lógica em relação a isso. E a gente imaginou que a mesa ia nos dizer, cara, então de 24 vamos fazer esses 5 ou 6 ou 10 ou 12. A mesa disse, não, gostamos de tudo, toquem ficha. Aí a gente saiu tocando os 24 projetos, né? Então, aqui nasce lá em 2019, os 24 projetos prioritários, né? O que teve menor aprovação na mesa teve, sei lá, 79% dos votos da mesa, assim, né? E teve alguns projetos que tiveram praticamente 100%, né? Muitos associados à imagem da cidade, como o POA 2020, o próprio Marca de POA, né? A POA 2020 era a lógica de ter um festival, né, que fizesse com que a gente conversasse, interagisse, foi super bacana, só que ele caiu justamente em 2020, que teve a pandemia, então, assim, toda a lógica de um festival que tivesse arenas na Bom Jesus, que tivesse arenas, né, no Morro da Cruz, que tivesse um ônibus circulando, a gente já estava acertando os ônibus com a gestão da cidade e tudo mais, ia ter o palestrante que ia estar sincronizado lá, né, ou seja, na URGS, junto com o palestrante que estava lá no Morro da Cruz, uma lógica também assim super de interlocução, e daqui a pouco a gente tem que fazer todo um festival digital muito menor do que a gente imaginava, mas ele provavelmente deve acontecer uma segunda edição agora, ou no final do ano, ou no início do ano que vem. Ele foi super legal, assim, acho que teve um componente de... Né, teve grandes nomes aqui, né, MC, né, o Ailton Krenak, a gente teve um monte de coisas. Quem conseguiu acompanhar, acho que o conteúdo está livre até agora, é muito legal o que se conseguiu gerar no POA 2020. E, de alguma maneira, a gente já sabia que a gente queria ter, que dentro da imagem da cidade, a gente ia precisar projetar a imagem da cidade. Então, a lógica toda do Salt Summit entra um pouco nessa mesma lógica do POA 2020, né? Ou seja, da gente trazer os olhares de fora e fazer com que eles, de alguma maneira, né, se intriguem por Porto Alegre. E isso, né,
fala com rotas de poa, que era a lógica, né? E a gente fez todo o circuito cervejeiro, o Pacto ajudou uma série de entidades, aqui está Senai, Senac, Abracel, Associação dos Cervejeiros, todos trabalhando juntos para a gente poder botar a rota cervejeira, que hoje está consolidada. E o bacana é que alguns desses projetos, eles são sementes e aí eles são assumidos por outras pessoas e eles começam a ter segundas e terceiras derivadas e é assim que é legal, entendeu? Ou seja, a gente nem quer ter controle de todos os projetos, a gente quer ser só indutor de algumas coisas e que as coisas continuem a acontecer. Né? Então, hoje, os caminhos rurais estão sendo retomados, a rota cervejeira deve voltar agora, logo depois da pandemia, e a gente tem, inclusive, o Pacto foi convidado para sentar para pensar o plano estratégico de turismo, né? E a própria Dani aí, né? Ou seja, está envolvida conosco aí, né? Foi uma das pessoas do Pacto aí que está representando o Pacto lá no plano estratégico de turismo. E o Market Boa, né? Incrível, né? Projeto aí, né? Entregue essa semana, nem vou falar muito sobre ele, acho que vocês conhecem um pouco mais, mas ele agora passa para a fase mais difícil, que é implantar a marca, mas assim, é incrível. Hoje a gente apresentou na CPA, né, onde estava ali, era 250 anos de Porto Alegre, mas 164 anos da CPA, tinha um monte de empresários, políticos, parlamentares. A Dani apresentou um pouquinho isso e os aplausos foram ecoantes na sala, né? Ou seja, como ele realmente consegue conversar com as pessoas. E é por isso que a gente quer, né, aliás, ter design como uma das coisas que a gente quer um cluster estratégico, a gente quer um evento de design, inovação e criatividade, né? O Piquet já nos provocou sobre isso, ele disse, cara, isso aí é vital, né? O Porto Alegre tem todo esse DNA, a gente tem que usar essa força aí para poder mexer na cidade. Eu vou agora dar uma acelerada total, então os projetos vão para o ambiente de negócios, tem um monte deles, crowdfunding, que é liderado pelo Badesul, licenciamento expresso, que hoje está sendo entregue, a gente está caindo muito, né? Hoje, 7 em cada 10 novos empreendimentos não precisam mais de licenciamento, né? A gente tem uma série de fast tracks que estão acontecendo, a Blitz da Inovação, Conecta Poa, Destino Poa, alguns pararam, outros tiveram que ser travados por causa da pandemia. O Living Lab, a gente acabou de... Porto Alegre é uma cidade que está mais aprovando, foi uma das cidades a primeira a aprovar a lógica do sandbox. A gente tem várias POCs em andamento, de tratamento de água, de bicicletas elétricas, ou seja, um monte de pessoas tentando fazer pequenas provas, e isso que vai começar a popular a cidade, né? Um pouco como a gente fazia em Barcelona. O cara ia até lá e tinha num quarteirão uma prova lá de um sistema de bike, aí tinha um outro negócio, uma prova lá de um veículo elétrico para alugar, ou coisa do estilo. A gente está começando a gerar essa articulação aqui para Porto Alegre. E é isso, vai, né? Eu não teria tempo, venho num outro momento para falar de cada projeto em particular, né? O legal, talvez, é como aqui, né? O professor inovador, ele ficou trabalhando com professores da educação pública para poder, né, trazer eles para dentro do espaço de inovação, fazer com que eles usem e levem. A gente vai fazer um curso de formação em Maker e tudo mais para todos os professores da educação pública de Porto Alegre, mas, de novo, o curso estava pronto, a pandemia chegou e ele está esperando para retomar. O Olimpíadas estava pronto, é um projeto que a gente está trazendo primeiro em 5 escolas, desafiando os alunos a pensar em cidadania, né? Ou seja, fazerem toda uma formação empreendedora, mas pensarem como desafio, como é que eles resolvem problemas do seu bairro. E, se for possível, a gente vai poder pegar esses projetos e financiar via prefeitura para que eles, de fato, aconteçam, né? Eu acho que isso é muito legal, que a gente começa a criar, junto com a educação, a lógica de que tu tem potencial para transformar teu entorno e a tua própria cidade, né? E isso aqui tem La Salle, tem Senai, SESI, universidades, todo mundo trabalhando juntos. Isso é que é legal, né? Eu adoro esses projetos do Pacto, tem um monte de selinhos embaixo, né? Ninguém sabe exatamente, não é ninguém dono do projeto, ele é realmente fruto de uma cooperação, em cada um coloca o que pode para que o projeto ande. E o legal eu botei mais para ti, por quê? Porque, provocados pela própria lógica do pacto, né, alguns dos atores da mesa se reúnem e dizem, cara, está na hora da TI começar a fazer também sua contribuição. Então, 40 empresas de TI se unem e montam um portal que dá cursos grátis, mentoria, encaminha as pessoas para poder fazer treinamento, né, e estágios dentro de empresas, e tem sido uma coisa transformadora, né? E aí o Mais Pra Ti chega para a gente dizer, a gente quer ser um projeto do pacto. Eu digo, mas já está pronto esse projeto, vocês já fizeram. Não, mas a gente quer que seja do pacto, o projeto do pacto, porque isso tem um simbólico de que a gente quer entregar isso de uma forma como se fosse para a cidade inteira, entendeu? Isso aí tem que ser uma coisa que não é de ninguém, não é das empresas de TI, é uma ação que a gente está fazendo como ecossistema para a cidade inteira. E aí a gente, né, hoje o Mais Pra Ti está trabalhando até com escolas públicas, já tem várias ações, e isso aconteceu um monte, né? A gente tem os projetos que passam pela mesa, e a gente tem as várias ações que o pacto se envolve, ou ajuda, ou apoia com os diferentes atores.
que no fundo são o próprio dinamismo do que está acontecendo na cidade, né? Nem todos os projetos da mesa são os mais legais. Muitas dessas ações que não dá tempo, né? De 6 em 6 meses que a gente passa alguns deles na mesa e aí valida. Por exemplo, por causa do Mais Pra Ti, a gente acabou aprovando na mesa um projeto chamado Innovation Open Academy, que é o quê? A gente simplesmente pegar os recursos que a gente tem e deixar aberto para as pessoas para elas poderem se formar. E isso, por exemplo, é dentro desse projeto que a gente está fazendo no empreendedorismo feminino, que deve ter apoio da Coca-Cola, para a gente poder dar formação, né, para todas essas mulheres que estão iniciando, e a gente está entendendo os desafios dessas mulheres, se a gente precisa oferecer mais vagas de creche, o que a gente precisa para poder ofertar uma trajetória, né, de suporte ao empreendedorismo feminino aí em todos os setores, né, sejam para os setores mais abastados, seja para os mais vulneráveis aqui da cidade. Transformação Urbana tem vários projetos, alguns já saíram do pacto, né? Intervenções culturais, hoje a gente tem várias intervenções, seja, né, no viaduto da Tiradentes, seja no Dyer, que foi feita por uma outra pessoa. Então a gente já começa a ter tanta ação que ele não precisa mais ser um projeto do pacto, ele já está disseminado pela cidade, né? Então a gente acaba apoiando uma série de ações e não precisa mais ter uma centralidade, a multicentralidade toma conta, e isso é super bacana, porque isso dá dinamismo, dá liberdade, e faz com que a responsabilidade esteja espalhada por todos, né? Eu acho que tem um senso de cidadania muito mais forte em relação a isso. Tem um projeto super bacana, mas ele, infelizmente, por questões públicas aí, né, era transformar a usina de inovação num marco zero criativo de inovação da cidade, né, que a gente tivesse lá uma ocupação cultural da usina, mas também fosse uma espécie de um marco zero para a gente poder falar de uma cidade que está se reinventando, mas ela ainda está com algumas dificuldades aí de operacionalização. Nos projetos de qualidade de vida, esse projeto foi muito bacana, né? Feito com alguns cidadãos. A gente tem hoje uma rede de 5 sensores com tecnologia que nasce da URGS, sensores de baixo custo para a qualidade do ar. Eles estão monitorando a qualidade do ar, tem um monte de médicos pegando esses dados. A gente já está exportando isso para países de língua portuguesa, né? Então, a gente é uma das cidades hoje que tem, por $200, a gente consegue botar um sensor que está acompanhando, a gente acompanhou as mudanças durante a pandemia, né? Como é que o ar estava piorando ou não. A gente está começando a entender estudos mais translacionais, né? Para poder entender um pouco como é que isso impacta a saúde das pessoas. E tudo feito de uma forma conjunta, né? Não teve um recurso, né, que não fosse simplesmente doado pelas pessoas para que a gente pudesse botar essa rede aí de monitoramento de ar de Porto Alegre, super interessante, assim, né, e com uma tecnologia. De novo, aqui um outro projeto hoje, né, das universidades com o DEMAI para fazer uma avaliação de tratamento de água com ozônio, que tem várias vantagens, né, em relação ao tratamento químico que a gente faz hoje, né, e que está também em fase final de assinatura, uma plataforma de colaboração para a gente poder organizar o voluntariado na cidade, mas isso travou um pouquinho, né? Então é normal. No pacto a gente inclusive diz, ó, tem coisa que tem que ir, às vezes, se não tem as lideranças para isso, a gente bota no armário, não acha uma falha, não acha um culpado e diz, cara, na hora que esse negócio, se era um projeto que realmente a gente acha que é importante, uma hora vai aparecer as pessoas certas para levar esse projeto de volta adiante, né? Essa é uma plataforma para dizer o seguinte, ó, como é que eu conecto gente que quer trabalhar em ações de voluntariado com quem tem ações de voluntariado, né? Como é que eu faço esse matching de tal maneira que a gente possa usar melhor as forças de voluntariado da cidade, né? Então, era uma plataforma que se propôs como Engaja Poa. Hoje ela está parada, daqui a pouco ela surge de novo e a gente avança. Aqui eu vou passar algumas propostas estratégicas da criação do Caldeira, desde o início, a gente sabia que ia ser uma transformação para a cidade, né? Então a gente, né, ajudou muito, né, obviamente com o apoio não com apoio, não, com a liderança do próprio Marciano e de muitas visões empreendedoras, mas a gente estava sempre ali, né, explicando que isso tinha que ser feito de uma forma aberta, que isso tinha que ser um porto para a gente gerar uma mudança de cultura entre os empreendedores gaúchos. E hoje o Caldeira é um farol, né, para todo mundo aí. A gente vê cada vez mais delegações vindo e se deliciando ali com o ambiente que está sendo criado. Tem desde a Secretaria de Desenvolvimento Econômico até a Bienal do Mercosul, está tudo lá dentro, né, gerando um ambiente extremamente rico, né, e de troca ali no Caldeira. O MBA de formação de agentes de inovação, organizado pelas 3 universidades em conjunto, teve inclusive prefeitos. O gestor de inovação da FAMURS teve fazendo, né, que é o prefeito de Restinga Seca, estava dando MBA de inovação, ou seja, trocando e entendendo um pouco o que está acontecendo, sincronizando essa 4 Ps que a gente está falando.
A gente sempre tentou, né, fazer com que o pacto tivesse muitas vozes. Hoje era a Dani que estava apresentando, no ciclo de 6 meses, né, na prestação de contas, cada grupo se auto-organizou para dizer o que estava acontecendo em cada um dos projetos do pacto, mas infelizmente, ali, né, com o Covid, a gente teve que dispersar parte das nossas energias para ajudar na formação, né, do Brothers in Arms, da formação de redes de impressão 3D para protetores faciais. Então, muitos dos projetos do pacto acabaram tendo que reduzir o ritmo, porque não fazia sentido lançar uma marca de POA, por exemplo, né, durante a pandemia, né? Não fazia sentido nenhum. Mas foi muito bacana que a gente conseguiu fazer algumas outras coisas, né? Esse desafio extraordinário que foi gerado pela pandemia, por exemplo, nos permitiu fazer uma plataforma que pegava recursos de todas essas entidades aqui, ó, Sebrae, a Fevale, ExoHub, Start ID, a Tecnopuc, XL, GIME, URGS, PUC no Ensino, Sindilógias, Fecomércio, e estava tudo dentro do mesmo portal para que os empresários, né, vissem que tipos de serviços podiam utilizar ele, seja um projeto SOSPME da URGS, seja um projeto ali da Unicino, seja um projeto do próprio Cindy Lojas aí em relação a isso. Isso que é legal, né? Ou seja, a lógica do pacto é justamente essa lógica do, cara, é possível fazer juntos, entendeu? Eu não preciso competir, o que eu preciso é somar forças e isso nos dá muito mais capacidade de fazer. A gente passou a nossa grande prova de conceito, que era, bom, trocar a gestão pública. Será que o pacto sobrevive, né, à mudança de prefeito? Né? Porque, como ele trabalha muito perto da prefeitura, em algum momento a gente tinha um medo, né, de que o pacto fosse visto como um projeto da gestão marquesã. Ele nasceu na gestão marquesã, mas ele é um projeto da cidade. Né? A nossa lógica do recomeçar a cada 4 anos ela é muito perniciosa, né? E a gente tinha que justamente passar por isso. Mas foi super legal, né? A gente até pensou em fazer uma ação do pacto para chamar todos os candidatos, mas não foi necessário. Todos os candidatos nos procuraram para entender o que era o pacto, o que eram os projetos, o que estava acontecendo que era tão importante, né? E foi muito bacana assim a conversa com todos eles. Eu tenho certeza que o pacto continuaria qualquer que fosse dos candidatos. Claro que a gente vai ter visões diferentes de cidade, né? Dependendo, obviamente, de quem se eleger, né? Mas acho que é super importante que a cidadania também troque com a gestão pública. Eu acho que isso blinda muitas coisas e faz com que os projetos tenham mais continuidade. Né? Então, a gente repactuou no pacto, né, quando o Melo assumiu, que foi muito legal, a gente trabalhou com novos atores, né, conectou e fez um foco em 7 projetos estratégicos, que são hoje os que estão aprovados pela mesa, né, além daquela rodada toda inicial, que é o Cidade Educadora, né, que é essa lógica de fazer de toda a cidade uma plataforma de educação, para além da sala de aula, muito bacana. A questão do Centro Mais, ou seja, da gente retomar um pouco a questão, né, da convivência, da inovação no centro, e tem coisas muito legais acontecendo. Um projeto chamado Aprendizados da Pandemia, em que a gente busca ver como é que isso vai impactar principalmente educação e saúde. Projeto Territórios Criativos, que é entender onde é que está nascendo e apoiar toda a capacidade de empreendedorismo e de inovação, seja na Restinga, seja no corredor lá da Ipiranga. O POA Digital, que é a lógica de ter uma cidade na mão do cidadão, né? E tem várias ações que estão acontecendo nesse sentido. A cidade das startups, que a gente faz com que o Porto Alegre tenha muita facilidade de geração e amadurecimento de startups. E a lógica do qual é a cidade que a gente quer, da gente pensar essa década de transformação, né? A partir dos 250 anos, o que a gente quer fazer para realmente impactar a cidade, seja em mobilidade, seja em urbanismo, seja em, né, coletividade e solidariedade, seja em resíduos. A gente vai começar uma série de conversas com a cidade, e aí eu já convido vocês a serem, né, co-partícipes e co-organizadores de todo esse ciclo. Acho que vai ser muito legal a gente poder fazer isso. Então, o Pacto para nós é uma nova forma de pensar e fazer a cidade. Eu digo assim, ó, se os projetos do Pacto não andarem, não importa. O que importa é a mudança de mentalidade que a gente conseguiu fazer. Eu acho que a gente mudou de patamar, a gente percebe isso, e as pessoas que vêm à cidade percebem isso. Né? A gente teve um testemunho muito bacana há poucos dias, uma pessoa que é de Porto Alegre, está há alguns anos fora, e dizia, cara, eu sempre voltava e Porto Alegre parecia igual e tal e coisa. Essa última vez que eu vim em dezembro, Porto Alegre está diferente. A Orla, o Caldeira, o Cais, a maneira como as pessoas falam, a maneira como elas estão se posicionando, né? Eu acho que a cidade destravou e eu acho que isso é muito legal. E esse modelo está, felizmente, se espalhando, né? E numa lógica também de cooperação. Né? Então, a gente tem um Promove lá de Lajeado, que também tem a mesma lógica do pacto, a gente tem o Hélice, a gente tem o Conexo, a gente tem o Inova Centro e a Agitec em Santa Maria, a gente tem a Aliança Empresarial lá em Passo Fundo, assim como a gente tem movimentos em Santo Antônio, em Venâncio, em Gravataí, ou seja,
O próprio Inova, né, que pega a fórmula do pacto e transforma nas 4 regiões do Inova, desafia essa lógica de 4 para hélice da sociedade se tornar agente de transformação e se comandar muitos dos projetos, não ficar esperando o governo sentada, né, e simplesmente demandando. Isso tudo está, felizmente, gerando essa mudança de mentalidade da lógica da abundância, do pensar coletivo, da transformação ágil, da atuação em lógica de startup e dessa parceria público-privada, que não é um contrato, é uma postura, né, do fazer junto e de assumir parte das responsabilidades. E, inclusive, está gerando novas teorias, né, acadêmicas ali, né? A gente está falando sobre não mais governança de ecossistemas e muito mais de coreografia. Ou seja, se a música está ali, todos acabam atuando, mesmo que de forma isoladamente, de acordo com a mesma música, né? E eu acho que é isso que a gente está conseguindo fazer, é uma nova sinfonia para pensar uma nova cidade. Desculpem, né? Mas, como eu disse, a primeira vez que eu vi vários de vocês, eu precisava mais ou menos explicar como é que a gente acaba chegando em tudo isso, né? Então, desculpe se eu tomei um pouco mais de tempo, mas é algo que a gente gastou muitas horas, né? Tudo é voluntariado no Pacto, né? Ou seja, a única pessoa que é paga é o Piquet, né? E uma estagiária que atua na PUC, né? Porque a gente chegou no momento que a gente não conseguia mais, né? Não ter alguém para poder, pelo menos, ajustar algumas agendas aí para o Pacto, né? Quando ele começou a crescer. Então, o resto tudo é com a força da cidadania, efetivamente. Meus caros, obrigado pela tua apresentação. Para mim, eu achei que eu conhecia um pouco do Pacto, eu vi que eu conheço muito pouco, né? Mas tu foi falando, eu fui lembrando de vários momentos. Eu, lá em 2009, 2010, eu fui colega da Débora e naquela época a Prefeitura de Porto Alegre lançava o Inova Poa, né? Começava a falar de inovação, começava a se movimentar, e eu falava, Débora, olha só, Santa Catarina já está assim, Recife, os caras estão se mexendo, e ela assim, Marcelo, a gente precisa sair da inércia, a gente precisa construir, a gente não consegue usar essa coletividade, né? E aí depois também eu lembro de uma passagem que foi super legal, assim, que me fez entender um pouco, quando eu fui num evento do Piquet com o Haroldo Stumpf, né? Onde o Piquet veio ali e começou a explicar como é que ele tinha feito em Barcelona, Madrid, como que tudo funcionava, e era justamente isso que tu apresentou para nós, unir forças, realizar, se divertir. A gente vai ter dificuldades, mas a gente precisa se divertir fazendo, né? E aí a gente vê que hoje Porto Alegre conseguiu, com todos esses conceitos, viver num momento de super ebulição, assim, né? Tudo bem que a gente tem a proximidade dos 250 anos de Porto Alegre, né? Que naturalmente, pela data, pelo marco, gera tudo isso, mas a gente vê um South Summit chegando aí, que é uma coisa incrível, né? Imaginar que está saindo a primeira vez de lá, vindo para o Brasil e está em Porto Alegre, e aí o que a gente começa a pensar assim, não pode mais perder isso, né? Isso foi um movimento que se organizou, um movimento que precisa se manter, que tem as suas fundações bem feitas, um movimento que tem consistência, e eu sei que tu passou um pouquinho ali no final, mas eu queria saber um pouco mais de ti, o que o cidadão, o que a cidadania tem que fazer para que tudo isso não comece a ganhar outros carimbos que não dessa coletividade, né? Cada vez que tu fala de cada projeto, tu fala, tá o Senai, o Sesc, o César, não sei o quê, sempre fala de todos, né? E não só de um carimbo, de uma sigla. O que a gente precisa fazer para que de 4 em 4 anos pode-se ter uma reconstrução, um repaginamento, mas que seja uma continuidade, né? E não que a gente perca tudo isso que já foi feito. Perfeito, né? Eu acho que assim, ó, eu estou muito no olho do furacão, né? Às vezes é difícil porque assim, ó, tem tanta coisa acontecendo e, como eu disse, os projetos é a parte aparente do iceberg, mas o que a gente acaba tendo de relações, conexões que a gente vai fazendo, né? Como eu disse, assim, né? Influenciando de alguma maneira a maneira de que as pessoas começam a entender que antes de pensar em fazer um projeto, muitas das pessoas chegam para a gente e dizem, cara, eu estou a fim de fazer um projeto, como é que a gente pode, pelo pacto, conectar mais gente em relação a isso? Isso é um ganho, entendeu? Assim, simbólico e cultural brutal, entendeu? Porque antes era o seguinte, não, o Daniel teve uma boa ideia, agora é o projeto do Daniel, entendeu? Ele vai tocar lá, mesmo que não tenha muita chance de avançar e etc, e a Daisy, não, mas aquela ideia do Daniel é super boa, mas vamos fazer um outro projeto então aqui, porque aí não vai ser o projeto do Daniel, vai ser o da Daisy. E a gente acabava se amarrando as pernas em relação a isso, né? Não ia, por melhor que fosse a ideia do Daniel e da Daisy separado, eles aí iam acabar batendo no teto muito mais rápido. Eu acho que a gente tem feito muito para o pacto, eu acho que uma coisa importante é deixar essa porta aberta, né? Está sempre aberto para todo mundo, né? Seja uma pessoa, seja uma instituição, nunca a gente diz não.
né? Ou seja, qualquer coisa que chegue para a gente diz, cara, isso é super legal, mas tem aquele outro cara que vocês não sentam com eles e tal e coisa e começam a pensar, a gente vai tentar dar as condições, mas lembra o seguinte, ó, tu veio aqui propor, tu também é dono desse projeto, entendeu? Ou seja, no sentido de tu tem que fazer que ele ande, entendeu? Porque senão ele vai parar, entendeu? Então, essa lógica do porta aberta, do ouvir muito, do buscar as conexões e, ao mesmo tempo, de empoderar as pessoas. Se tu tem uma boa ideia, entendeu? Vamos lá, vamos construir junto, nós estamos junto contigo. Mas não entrega ela e sai fora, entendeu? Ou seja, porque isso é cidadania, né? Ou seja, é botar um pouco, né? Todo mundo tem que ser um pouco bacon nessa história, né? No bom sentido, né? Ou seja, não só ovo, porque senão é fácil, né? Fazer o omelete, né? Ou seja, mesmo que o bacon seja tempo, seja... Cara, o número de horas que esses designers deram para o projeto de marca é uma coisa incrível, né? Se você pegar o número de horas da universidade, ou de funcionários da prefeitura, ou dos nossos caras de comunicação, né? A gente tem gente de comunicação que é voluntário que trabalha nas madrugadas, né? Apesar de estar trabalhando todo o tempo para gerar material para o PAC. Isso é muito poderoso, né? Essa lógica. Por isso que a gente toma muito cuidado, né? De que, assim, ó, nós estamos experimentando uma questão de que é o seguinte: nós temos que despertar nas pessoas esse amor pela cidade e essa capacidade delas entenderem que elas são atores construtores da cidade, por menor que, né, ou seja, que ela seja, ela tem algum talento que pode engajar outras pessoas e pode fazer um projeto que seja impactante para a cidade, né? Então, acho que a forma é um pouco essa, é entender, é não ter uma governança fixa, é não ter uma questão muito gestão de projeto, é muito mais ter empatia com a noção de que a gente tem que fazer as coisas juntos. Perfeito, obrigado. E agora tem mais um monte de perguntas aqui que o Ricardo vai chamando os convidados para fazer. Então, sem perder tempo, porque tem muitos inscritos mesmo aqui, eu vou passar direto a palavra para uma pessoa que trabalhou muito com o Luiz Carlos nos últimos meses aí. Dani, abre teu microfone e faça tua pergunta. Então, querido Luiz Carlos, parceiro aí de trabalho, é uma pergunta-reflexão, na verdade, né? Porque eu já estou tão inserida aí nesse contexto que, para mim, perguntar para o Luiz Carlos já fica até difícil. Mas uma pergunta para a gente, acho que até para todos nós pensarmos, na verdade, e refletirmos, né? Uma das questões que hoje eu sinto, assim, no nosso pacto é uma dificuldade de como que a gente fura a nossa bolha, como é que a gente chega efetivamente a todas as pessoas da cidade. Em relação ao projeto da marca, né, que nós, enfim, executamos, que nós levamos, foi difícil, né, porque não tinha verba, a gente fez todo o projeto de acordo com as nossas pernas, com o passo que dava para dar, e muito do que nos veio enquanto crítica construtiva, né, e no sentido de, poxa, mas será que ouviu todo mundo? E quanto que conseguiu ouvir? E como chegar em todas as pessoas, né? Então, hoje, uma reflexão que eu faço é isso, para avançar o pacto, né? Como é que a gente chama, como é que a gente chega? E aí eu vejo as dificuldades que a gente sentiu também no projeto da marca, né? Por exemplo, a gente teve veículos de comunicação, teve a Band, teve a RBS, tinha anúncio, e mesmo assim, né? Tu vê assim, quanta gente a gente fala na rua que nunca ouviu falar. Então, isso é o pacto também, né? Como levar essas ações para as pessoas saberem, para poderem participar, para poderem dar a visão delas. Hoje isso me inquieta, sabe? A gente quer que um pacto de cidade, mas a gente ainda está muito restrito. Nas nossas reuniões abertas de workshop no começo do pacto, eram 70 pessoas, muitas vezes tinha uma pessoa negra. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar se perguntando e tentando, porque aí talvez não seja automático, né, Luiz Carlos? Por mais que o pacto aconteça muito, tem coisas que a gente vai ter que provocar. Da mesma forma, em paralelo, é a questão de gênero, né? Quando a gente chega na mesa do pacto, a maioria são homens, líderes. Como é que o pacto estimula isso a ser diferente? Empresas, manda para a mesa, metade é homem, metade tem que vir líder mulher da empresa. Pensamentos, Luiz Carlos, em voz alta aqui, para a gente avançar junto nessas pautas que eu acho que são muito relevantes, e um pacto que é tão inovador tem que trazer essas pautas relevantes, né? Eu acho que sim. Agora, assim, vamos entender o seguinte, né? O pacto não pode expressar alguma coisa que não seja a sociedade que a gente já está nesse momento, não. Que a gente tenha que começar a usar o pacto para poder avançar naquela direção daquela sociedade que a gente quer, né? Ou seja, e de alguma coisa, tem algumas coisas muito interessantes em relação a isso, né? A gente vem discutindo essa questão da diversidade, da inclusão no pacto desde sempre. Mas, ao mesmo tempo, a gente
sabia que a gente não poderia ficar travado, né? Porque muitas das nossas armadilhas anteriores foram, mano, espera um pouquinho, então se eu não ouvir todo mundo, se eu não tiver diversidade, eu não faço nada. Não. O que a gente tem que trabalhar eu vou reconhecer que eu tenho meus limites e eu vou trabalhar ativamente para esses limites serem superados. Eu acho que a única maneira de a gente conseguir avançar, né? Então, assim, hoje, por exemplo, Ponta Comunidades, a gente já começou a estabelecer toda uma relação com outros conjuntos. Agora, para o Salt Summit, né, uma das ações que a gente fez aí, né, foi criar uma rede de impacto na cidade. Então, a gente tem vários atores ali que são atores muito menos convencionais, estão começando a trabalhar e se sentir incluídos. Mas é um trabalho, eu acho que de formiguinha, né? A gente tem que ter claro do que a gente quer chegar e ir construindo isso, deixando sempre a porta aberta. Vai ter críticas, claro, porque a gente não vai conseguir fazer um pacto perfeito numa sociedade que é imperfeita, né? Ou seja, né, se fosse fácil, era clicar e estava tudo resolvido. Agora, a gente tem que estar muito claro e a gente tem que, inclusive, admitir que a gente tem essas falhas e dizer que a gente está trabalhando para corrigi-las. Eu acho que a única maneira honesta de trabalhar essa questão, né? E como eu disse, a primeira coisa que eu fiz entrando como secretário foi já colocar lá, né? Eu queria apresentar isso, mas pode ser uma outra reunião. A gente construiu lá regeneração, é uma vertente do Gabinete de Inovação, porque a gente sabe que a gente tem que construir cidades muito mais compatíveis, né, com uma outra lógica de trabalho urbano. A gente colocou lá empreendedorismo, empreendedorismo feminino e inovação inclusiva, né? Ou seja, por quê? Porque a gente precisa começar a declarar que a gente quer fazer isso. Vamos acertar a primeira vez? Talvez não. Eu acho que as pessoas também estão no momento, saindo de uma pandemia, com todos os desafios que a gente teve, a questão da sobrevivência passou, né? Se a gente olhar um pouco a pirâmide de Maslow, pedir demais para a pessoa ficar pensando, né, na marca da cidade quando ela está faltando emprego ou comida de alguma forma, né? Então, eu vou ter que continuar trabalhando para que isso aconteça e abrir as portas para que a qualquer momento essa pessoa possa se sentir recebida. Não vai ser fácil, mas também acho que desistir é uma outra avenida muito, né, triste e pior para todos nós se a gente fizer isso. Né? Perfeito. De pronto, já passo a pergunta para o nosso sempre presente, nosso embaixador de cidadania, Ike Gomes. Abre seu microfone e faça a pergunta. Tudo bem, gente? Parabéns, Luiz Carlos, pela apresentação aí, pelo trabalho desses anos todos aí, que tem chamado a atenção. Eu mesmo fiquei bem encantado quando conheci. Antes disso, houve uma tentativa, alguns anos atrás, em um governo que assumiu, e eu achei a ideia incrível, só que ela partia de um governo e logo, no momento seguinte, ela se degenerou. E agora ela está partindo de um organismo que é extragovernamental, né? Então, é uma coisa que realmente promete. Eu queria saber duas coisas, assim. Se existe alguma viés do pacto educacional que coloque este conceito de cidadania e esse conceito de participação, de voluntariado. Como eu fiz parte nos anos que eu fiz parte lá dos parceiros voluntários, eu me dei conta assim, da importância desse viés do voluntariado, que ele deveria ser um traço da educação, devia estar nas escolas isso, as crianças deviam exercer, fazer exercícios de voluntariado para saberem o quanto é importante disso desde aquele momento. Então, primeira pergunta, se existe algum plano educacional dentro das escolas para que as escolas e as crianças, os teenagers, consigam interagir com o pacto, já para botar eles dentro de um viés de voluntariado e de responsabilidade social, né? Segundo, se vocês encontram, tu como secretário da inovação, se tu encontra alguns setores que são resistentes por ser mais conservadores, que são resistentes a estes vieses de inovação.
São duas perguntas. Excelentes perguntas, Rick, né? A primeira, assim, sim, né? Ou seja, lá no início nasce esse projeto, por exemplo, assim, o projeto Olimpíadas de Inovação, ele tinha muito essa lógica, né? Só que a gente queria ter rodado ele em 5 escolas, depois em 15 já está com... Mas a pandemia, né? Lembra que assim, ó, o Pacto nasce em 2019, os projetos são aprovados no meio do ano, a gente tem um ciclo de 6 meses que os projetos estão disparando, e aí vem a pandemia, né? A gente ia fazer uma série de entregas, inclusive o Marca de Pô estava previsto para março de 2020. E aí a coisa basicamente sofre um interlúdio, né? Ou seja, porque muitas dessas coisas, como é que eu vou trabalhar com os estudantes que não estavam nem na sala de aula, né? Então, assim, se a gente for pensar na trajetória do Pacto com a pandemia, a gente está ainda muito no inicinho de algumas coisas. Mas o Olimpíadas vai sair esse ano e ele trabalha justamente isso. Só que nesse sentido chegou Cidade Educadora. Eu quero muito, eu vou pedir que a gente faça uma reunião especial, que eu traga aqui o pessoal, porque os projetos... Alô? Gente? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Aconteceu alguma coisa com a minha câmera aqui ou com o meu coisa. Tá, mas eu vou continuar falando aqui enquanto eu acho... Voltou. Você está no ar, Luiz. Estou ouvindo. Tá, o Cidade Educadora é um projeto extremamente legal e tem assim, ó, tem vários subgrupos dentro, né? Então, assim, tem infraestrutura para inovação, como é que a gente trabalha a cidade como infraestrutura, primeiros passos, tem gente trabalhando lá, como é que a gente trabalha as crianças muito pequenininhas, trajetórias da cidade, ou seja, assim, a gente tem a gente vai gravar 250 pessoas falando de como é que elas viveram em Porto Alegre. Então, a gente precisa muito ter os caras mais culturais, né? E eu já estava prevendo que eu precisava sentar contigo, né? Por causa daquela questão, né? Que a gente já conversou numa outra reunião, sim. Porque eu acho que o Cidade Educadora, para mim, é o grande projeto, né? Ou seja, quando a gente visitou essas 77 entidades para convidá-las para estar no Pacto, a gente ficou em conversas de 2 horas com cada entidade, para mais ou menos entender como é que elas entendiam inovação, justamente por isso, né? Porque a gente queria um projeto social e eu vou ter que falar diferentes linguagens. Quando eu tenho lá um empresário, né, que está pensando numa lógica, e eu tenho lá uma ONG ou uma startup, eu tenho que saber falar numa linguagem que seja capaz de engajar todas essas, né, esses atores que têm visões de mundo muitas vezes diferentes, né, de alguma forma, e que o Pacto de alguma maneira ajuda a aproximar. Mas a única coisa que todas as entidades falaram, né, em algum momento da conversa foi educação é essencial. Então, assim, existe uma percepção de todos os setores, né, ou seja, dos hospitais, como eu disse, aos empresários, aos atores sociais, de que a gente tem que trabalhar a educação. O problema é, ninguém sabe muito bem como começar a fazer isso, né? Ou seja, a gente sabe que o problema é complexo, só que a gente só vai começar a entender se a gente começar a tentar fazer algumas coisas. Eu acho que o Cidade Educadora, que é um projeto que, inclusive, nasce em Barcelona, né, ajuda a reformatar. Tem uma rede mundial de cidades educadoras, né? Se vocês entrarem no site Cidade Educadora, eles trabalham muito com pequenos projetos que servem. A gente foi no Uruguai, entendeu? O Ceibal ali, foi uma delegação, né, ali para a gente poder entender o que eles têm feito ali, incluindo crianças na escola. Eu acho que esse é o projeto que a gente pode encontrar e englobar diferentes ações. E o bacana do Pacto é isso, né? Ou seja, quem tem uma certa... Cara, eu quero trabalhar um pouco mais as crianças pequenas, eu quero trabalhar muito mais a questão do tipo de linguagem, eu quero trabalhar a questão cultural. Tem espaço para tudo dentro do Pacto, porque o Pacto é de todos nós, né? Ou seja, ele não precisa ser excludente. Eu não preciso, de repente, trabalhar programação e não trabalhar cultura. Eu posso trabalhar os dois se eu tiver atores que queiram fazer as duas coisas. O limite do Pacto é a nossa capacidade de nos organizarmos para trabalhar naquelas questões. E essa é a beleza do negócio, entendeu? Eu não tenho que ficar demandando de ninguém. Se eu tenho disposição e eu acredito naquilo que eu estou fazendo, o Pacto vai te ajudar a reunir atores para que aquele negócio vire uma ação. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem para colocar. Sobre a segunda questão, né, dessa captura possível, né, a gente estava muito preocupado de alguma forma, né, e a gente, de alguma forma, sabe que a gente vai passar um ano muito difícil, a gente tem um ano eleitoral que vai ser muito complicado, né, que a gente vai provavelmente ter extremos aí, né, ou seja, tentando puxar, por N razões, por um processo que é de consenso como pacto, a gente tem que trabalhar muito para poder não esgarçar nesse momento, né, porque a sociedade vai ser desafiada a se esgarçar. É um método que favorece, digamos assim, né, algumas coisas hoje em dia, né. Então, a gente vai ter que trabalhar muito com muita empatia, muito, né, entender que nós somos de todos e, ao mesmo tempo, né, a gente vai ter que ter essa visão de longo prazo. Nós vamos continuar tendo uma cidade, nós vamos continuar tendo desafios e nós vamos ter que continuar atuando juntos, né, seja o que aconteça nas eleições desse ano. Então, acho que o desafio, e quando eu mesmo fui para assumir como secretário, era um reconhecimento não a mim. Eu não fui secretário por causa que o Luiz Carlos tem qualquer trajetória, né? Acho que eu tenho algumas habilidades, né? Principalmente esse entusiasmo que todo mundo fala aí, que ajuda um pouco a capturar as pessoas para as boas causas.
mas, na verdade, foi convidado o pacto, e pela respeitabilidade do pacto, para ele ajudar a construir a agenda de inovação da cidade, como foi convidado o Balestrin agora, por causa do pacto, ou seja, o governador disse, cara, eu quero alguém que esteja associado com este movimento para estar lá dentro da Secretaria de Inovação. Isso é uma coisa completamente diferente, né? Ou seja, a inovação, seja na cidade, seja no Estado, ela está sendo vista, como central aos planos de governo, e dois, ela não tem uma influência política, não se definiu politicamente quem é que está na inovação. Foi um reconhecimento ao esforço social que a gente tem para poder trazer esse espírito coletivo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar, saber exatamente quais são os limites do que a gente quer fazer, né? E assegurar que a gente... Mas ninguém fez o que a gente está fazendo aqui no Pacto, mesmo o Corpo, porque diz, olha, os outros pactos que eu conheço são muito mais limitados, eles são mais de inovação. Vocês acabaram fazendo um pacto de cidade. Então, ele próprio está escrevendo a nossa história, né? Nós estamos registrando a nossa história conforme a gente avance, né? De alguma forma. Muito obrigado, Luiz Carlos. O próximo a perguntar, Eduardo Fará. Eduardo, abre teu microfone e faça a sua pergunta. Gratidão pelo convite, estar aqui com vocês de novo. Gratidão e parabéns ao Luiz Carlos pela excelente explicação e explanação da nossa cidade. Eu sou um gaúcho porto-alegrense que no ano 2000 saiu de Porto Alegre, pelas razões que você mesmo falou, e fui para São José dos Campos. É curioso que essa cidade não foi mencionada na sua apresentação. Lá, junto com o nosso conterrâneo Marco Antônio Hoppe, falecido, a gente constituiu, vamos dizer assim, a Comissão de Direito Aeronáutico Aeroespacial, lá na OAB de São José, que eu trabalhava no Embraer na época, e aí nós fazíamos seminários, trazíamos questões aeroespaciais. A aeroespacial está ligada a celular, tá? Não a nave espacial. Aí eu queria o encontro, já que eu tinha os pés nas duas universidades, na PUC e na URGS, eu queria só perguntar por que nós não pensamos, ou se é que foi pensado, na constituição de um parque tecnológico nos moldes de São José dos Campos, aqui em Porto Alegre. E parabéns ao seu trabalho e a gratidão aos nossos prefeitos, porque Porto Alegre está bem melhor que estava quando eu saí. Eu acho que é esse sentimento que a gente tem que, né, que realmente está passando por todo mundo, e eu acho que é muito legal. E é bacana porque, assim, esse sentimento de que uma Porto Alegre está melhor, porque todos nós estamos trabalhando por uma Porto Alegre melhor, não é por causa só de uma gestão. Eu acho que essa é a diferença desse momento. A gestão ajuda, ou no mínimo, né, como eu já ouvi o próprio Melo falar, ela não pode atrapalhar, mas a cidade se constrói em todas as suas forças, né? Ou seja, eu acho que essa é a diferença do que a gente está vivendo. São José tem uma característica muito especial, né? Porque a Embraer e a aglutinação que a Embraer dá, ela faz com que o parque, de alguma maneira, influencie diretamente o desenvolvimento da cidade. Porto Alegre era um pouco mais complexa para fazer a mesma movimentação, mas se a gente imaginar o impacto do Tecnopuc para a cidade, para a inovação e para o que a gente está vivendo agora, ele, de alguma forma, tem raízes similares ao que aconteceu lá no Parque Tecnológico. O que talvez a gente não tenha conseguido fazer ainda, e a gente talvez agora tenha essa janela de oportunidade, é fazer com que os nossos industriais daqui entendam. O Caldeira é talvez a melhor oportunidade que a gente tem para mudar isso. Entenda essa importância de estar atuando de uma forma integrada, seja com os inovadores, seja com as próprias universidades, né? A gente sempre teve um pouco mais de distância, né, entre as bases industriais aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e da academia. Haviam contratos e etc., mas não havia essa interlocução tão amarrada que aconteceu na Embraer. A Embraer era um galvanizador que, para mim, foi diferencial para a São José. É muito difícil de reproduzir exatamente o que aconteceu ali. Mas acho que a gente hoje começa a chegar num nível de maturidade, é isso que eu disse, né? O Caldeira é para nós o que talvez fosse a Embraer, claro que em outro momento e com outras circunstâncias, né? Hoje é muito mais conhecimento do que era a questão de fabricação naquele momento. Mas acho que todos os modelos nos servem, nos inspiram e mais, né? A gente quer justamente trazer alguém para o Salto Summit que seja lá da Embraer, porque ele é para nós referencial, obviamente, assim como muitas coisas no país. Muito obrigado pela questão, Eduardo. Desculpa, não é só a Embraer, não. Tem CTA, INPE, e tem outros que são também ou tão mais colaboradores. Claro. A Embraer a parte acadêmica a gente até conseguiria emular de alguma maneira, né? A gente tem a densidade acadêmica de Porto Alegre, ela é muito alta, né? O ITA, o CTA e etc. foram super importantes, mas ali tu tinha quase que uma quadra para hélice induzida, né? A empresa, uma baita universidade, né? O governo atuando ali como, né, com uma visão muito mais moderna do que ele atuava em muitos dos outros setores ali dentro do setor aeroespacial. Os líderes que a gente teve nesse setor foram incríveis, né? Ou seja, a verdade também é essa, né? Ou seja, as personalidades ali, os heróis que a gente teve para a formação de São José foram super importantes, assim, né? Então, acho que até próprio
o ecossistema de São José olha primeiro para fora do que o resto do país olha, para entender o que estava acontecendo em outros locais, né? Muito obrigado, Eduardo, agora. Eu encerro as inscrições de novas perguntas, tá? Porque a gente está se encaminhando para o fim do nosso evento, mas a Mariana Pessoa encaminhou a pergunta via chat aqui e não pôde fazer porque está com um probleminha no áudio dela. Luiz, então a Mariana pergunta, existe algum programa sobre a possibilidade de contribuições para a revitalização de locais a fim de que se mostrem mais atrativos para investidores? Assim, ó, existem algumas ações importantes, né? Ou seja, nesse sentido, né? As equipes da URSS, e foi o Pacto que fez um pouco isso, né? Vão ajudar a fazer, por exemplo, um redesenho do plano diretor, que é para ter uma série de mecanismos que favoreçam nova arquitetura, fachadas ativas, novos tipos de relacionamento com a cidade e tudo mais. A questão específica de alguns planos tem sido feitos, e de novo, né, como eu disse, tem os projetos do Pacto, tem as ações. A gente tem trabalhado muito, por exemplo, com a Associação de Empresas do Humaitá Navegantes. Eles estão trazendo alguns lugares para poder redesenhar, né, e ativar alguns espaços lá no Navegantes, entendeu? Acho que existe muito espaço para poder propor projetos como esses, mas ainda não tem uma consolidação. Tem ações que estão sendo feitas no centro, tem algumas ações no 4º distrito. Se ela tiver interesse, diz para nos procurar, que tendo bons atores para ajudar a criar o projeto, a gente é parceiro para buscar as conexões para ele sair do chão. Essa é a fórmula. Ou seja, tu tem uma boa ideia, vamos lá, vamos construir juntos. Eu acho que esse é o desafio que se coloca com o pacto. Não existe o pacto em você, né? Existe o pacto com uma casca que permite que você se conecte a outros e faça a diferença na sua cidade. Eu acho que essa forma que eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas, né, Dan? Porque senão acaba sendo a gente acaba caindo naquele caudilismo que teve muito na América Latina, né? Ou seja, vou esperar que o governo me resolva algo, vou esperar que o pai dos pobres ou coisa. A gente tem que, nessa nova lógica de cidadania, não pode ser assim. Eu vou querer que o governo faça a sua parte, mas eu vou querer fazer a minha parte como organização privada, como sociedade organizada, né? Esta é a forma que a gente pode ter equilíbrio, né? E não ficar dependente de alguma forma, né? Ou esperando demais e travado. Muito obrigado, Luiz. Agora, para encerrar, então, convido, quase não reconheci, atrás dessa barba branca aí, meu amigo Daniel Santoro. Abre teu microfone e faça essa questão. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz Carlos. Tudo bom? Bom te ver aqui. Fala, Daniel. Em primeiro lugar, eu preciso fazer meu reconhecimento ao prefeito, porque ele fez um golaço em te convidar aí para compor o quadro, né? É mérito dele de ter te convidado. Segundo ponto, que se o Pacto fosse uma startup, com o teu pitch aqui, tenho certeza que 100% da audiência aqui estaria comprando já cotas para a gente estar dentro, né? Mas eu queria te provocar, até porque como a gente participa de vários movimentos, e eu fiz algumas anotações aqui, uma delas foi sobre voluntariado, para a gente falar posteriormente, outra sobre desburocratização, mas tem duas questões que eu gostaria de encaminhar aqui para ti. Primeiro, tu dizes, e eu concordo plenamente, é música para os meus ouvidos, de que o pacto é uma mudança de cultura, uma mudança de mindset da nossa sociedade, onde os projetos são a tangibilização, né, são os nossos laboratórios para verificar como é que nós conseguimos materializar este input. E até aí, eu estou 100% fechado contigo, eu sou um cidadão ativista. Entretanto, a gente não pode esquecer o tamanho, a relevância e a inadequação, muitas vezes, do Estado brasileiro, né, nesse contexto, e nós não temos como negar, a exemplo do que tu bem colocaste. Tu foste chamado para dentro do município, o Balestrin foi chamado para dentro do Estado, né? E eu, até 3 anos atrás, eu não conhecia nada de Estado, comecei a voluntariar próximo do Estado, comecei a aprender um pouco mais do sistema, e à medida que a gente conhece o sistema, passa a compreender uma série de coisas. Então, a minha provocação aqui para ti qual é o aprendizado
que nós precisamos evoluir com essa jornada que o Pacto já fez? O que nós devemos estar atentos? E, principalmente, nessa correlação que foi tangenciada em diversas manifestações, a partir da própria Daniela, na sua primeira pergunta, como é que nós preservamos a integridade de um movimento desses, que a gente sabe que o sistema brasileiro, ele traz, por mais que o político, e eu acho que nós precisamos de política, ele sempre tende a capturar os bons projetos, né? Então, qual é o aprendizado que nós precisamos estar atentos, já com uma visão tua, com toda essa experiência e essa visão de dentro? Obrigado, viu? E parabéns, uma manifestação tua aqui extraordinária. Obrigado, Dani. Não, eu acho que assim, de novo, a gente está criando a fórmula, não tem uma fórmula pronta. Então, assim, a gente tem que estar sempre prontos a verificar se a gente tem erros, fazer correções de rumo. Isso acontece em cada um dos projetos, isso acontece conosco, né? A gente está sempre se perguntando, né, como melhor fazer as coisas. Mas olha que bacana, por exemplo, tá? Agora tem um projeto que, de alguma maneira, ele é reforçado por toda a atuação que a gente tem no Pacto, né, que é a questão toda do quarto distrito, a gente coloca isso como ação. Várias das coisas que a gente discute na mesa, elas acabam ficando ali, né? Ou seja, martelando, e daqui a pouco a gente vê atores políticos ou atores empresariais atuando dentro daquela mesma lógica. Isso é o legal de ter agenda comum, né? Ou seja, porque daqui a pouco a agenda comum começa a influenciar um pouco a própria maneira como as pessoas se posicionam em relação a algumas coisas, né? Então a gente vê ali, de repente, a prefeitura assumir que ela vai fazer um projeto quarto distrito e tudo mais. Mas olha que legal, né? Então o Ricardo, né, que é o vice, que é o cara que está cuidando do quarto distrito, fez lá toda uma proposição, mandou para a Câmara. E aí, sabe o que eles me pediram essa semana? Que eu reunisse o pacto, porque eles querem ouvir dos atores da sociedade sugestões, etc. Isso é muito legal, de alguma maneira, entendeu? Porque não houve uma apropriação no sentido, cara, agora é meu, eu toco, muito legal pela ideia e tudo mais, entendeu? Esse respeito que o pacto acabou ganhando... e eu estou dizendo, né, o pacto porque ele representa todas essas instituições, né? Hoje a gente tinha o presidente da CPA comemorando, né, os 164 anos e dizendo, Dani, vem cá apresentar o marca, porque ele se sente também, né, ou seja, parte da criação da marca, não é um processo exógeno à CPA, entendeu? Eu acho que essa nova capacidade de todos se sentirem um pouco donos e celebrarem as vitórias, mesmo que não seja a linha de frente, talvez, de algum projeto, isso é muito poderoso. A gente não viu isso ainda acontecer, a gente não viu ainda se ele tem sustentabilidade a longo prazo, mas a gente está trabalhando muito para que ele tenha, porque eu acho que ele é a coisa que mais é capaz de nos ajudar a mudar a cidade, né? Então, qualquer momento que vocês sentirem algum desvio, algum perigo, né, como alguns amigos me fizeram, cara, nos liguem e dizem, cara, isso aqui a gente tem que cuidar para lá e para cá. Mas lembre-se, a gente está construindo juntos essa obra, não? Ou seja, e não tem fórmula, né? A gente tem um monte de pecinhas ali de Lego, está tentando esculpir alguma coisa, mas não veio o livro de instruções juntos, né? Então a gente só tem que usar o nosso sentimento e o coração. A gente usa muito isso, né? Ou seja, quando a gente sente que a gente está começando a atuar. E muitas vezes, como eu disse, saber que a gente daqui a pouco construiu alguma coisa errada e vai ter que desmontar e construir de novo, né? Ou seja, ou que está faltando uma peça, como a Dani falou, que é essa questão da peça da diversidade, né? Ou seja, mas, como eu disse, ser humilde em relação a tudo isso, acho que é a primeira coisa, né? Acho que a gente tem que saber que a gente não tem as fórmulas todas, mas que a gente tem muito boa vontade na cidade. Eu acho que é isso, né? Ou seja, eu acho que a gente encontrou isso em quase todas as instituições. A gente conseguiu pegar talvez o melhor lado de todas as instituições, né? E de todas as pessoas que nos trabalham, né? Eu acho que é essa energia que nos reforça para a gente poder continuar trabalhando, né? Ou seja, tem um lado bom do ser humano, felizmente, né? Porque senão também já era hora de desistir de tudo e ficar na praia só tomando cerveja, né? Luiz, muito obrigado pela questão. Santoro, da mesma forma, perguntas, como sempre, brilhante. Eu queria só encaminhar aqui os parabéns que a gente recebeu aqui da Dani Floriani e do Ricardo Mesquita, dizendo que o teu entusiasmo, inclusive, Luiz, é parte do sucesso de tudo que vem acontecendo aqui também. O Carlos Thomas, também a Luciane Munti, também, nossa convidada, também outra oportunidade de cidadania, te parabenizam também. E passo a palavra direto para o Bertual aí, para o encerramento do nosso evento. Deixa eu fazer uma última provocação. Nós estamos criando para o Salt Summit um fórum, né, de direito digital e da inovação. Seria super legal ter, né, ou seja, os voluntários que quisessem da Cabanelos aí ajudando a construir de novo mais uma ação conjunta que a gente está aí esculpindo a muitas mãos, né? Então, fica o convite. Provocação excelente, Luiz Carlos. Já viu o Christian Groff aqui, nosso sócio da área de direito digital, LGPD também aqui sinalizando positivamente com a ideia.
E O vamos dar convite está sequência nisso. antecipadamente aceito, viu, Luiz Carlos? Desculpa interromper, Bertual, mas a demanda já está anotada aqui. Em breve nós te contataremos para que tu direcione a forma da participação. E, mais uma vez, na linha do que todos já mencionam aqui no chat, muito obrigado pela tua presença aqui conosco e por compartilhar com todos nós na tarde de hoje estas experiências que, em alguma medida, nos inspiram e nos mantêm motivados para a construção colaborativa, como tu dizia, para um ambiente, para um núcleo melhor aí que acolha todos nós. E Cristian, não tem outro jeito, agora é fazer, né? A gente está aí falando todo o tempo em fazer, agora está contigo. Luiz Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco até agora, respondendo todas as perguntas. Tinham tantas outras ainda para serem feitas, mas a gente já extrapolou o horário. E, principalmente, obrigado pelo trabalho extraordinário e pela tua dedicação a Porto Alegre. Realmente, a cidade vem se transformando, e isso é visível não só para quem vem de fora, mas para nós, moradores aqui. E mostra que é possível também o cidadão fazer junto, né? A gente precisa querer fazer. Então, obrigado por fazer tudo isso por nós. Obrigado a todos também. A gente se encontra aí no próximo Cidadania. Um abraço, até mais. Tamo junto, gente. Obrigado.